O ZDD pergunta aqui, Henrique, você sabe se houve historicamente alquimia no Brasil? Há algum registro de algum praticante de alquimia que veio ao Brasil no período colonial? Eu não conheço. É bem provável, tá? Bem provável. Porque a alquimia era uma tradição muito forte na Europa, nos tempos da colonização, entre a sociedade, principalmente entre os intelectuais. A alquimia, inclusive, ela passa ela faz parte, né, principalmente o simbolismo da alquimia, mas também o próprio exercício alquímico, no sentido do exercício químico laboratorial, é uma coisa que acaba se tornando muito presente nas sociedades secretas, né, as ditas fraternidades iniciáticas, como, por exemplo, a maçonaria, que esteve muito presente no Brasil no período colonial, né, foi muito presente no período colonial. Então, daí, pelo menos, a gente tem uma forma de chegada da alquimia no Brasil. Em termos de alquimistas, num sentido mais prático, no sentido de pessoas que faziam parte da tradição alquímica na tentativa de manipulação da matéria, efetivamente, é, eu não sei. Mas é possível também, porque a alquimia ela está muito relacionada às artes manuais também, principalmente a metalurgia, ao que a gente chamaria hoje de química, a botânica, a farmacêutica, a herbologia, que é o conhecimento das ervas para preparos medicinais, né, a farmacologia, acho que eu já falei. Então a alquimia no período, é porque eu conheço mais a alquimia no período, no contexto europeu nesse período, mas como os europeus e a cultura europeia acaba sendo muito forte no Brasil nesse contexto, é bem provável que sim, herbologistas vindos da tradição alquímica tenham atuado no Brasil, né, boticários, né, preparadores de medicamentos vindos da tradição alquímica, paracelsista, né, barra espagirista, ou tradições alquímicas mais clássicas, digamos assim, de pseudo Tomás de Aquino, mais medievais, né, associados ao Summa Perfectionis, né, tratados medievais. Então, assim, eu apostaria que sim, mas eu não sei te dar nenhum exemplo, né? O problema é esse, eu não consigo te dar um exemplo pontual. Mas, assim, me surpreenderia muito se a gente não tivesse nenhum alquimista no Brasil nesse período. E depois disso, ainda continua tendo, né? Tem gente hoje que se considera alquimista em algum sentido. Eu conheço pessoas que se consideram alquimistas num sentido exclusivamente simbólico e espiritual, né? Que não sabem muito bem, por exemplo, não teriam muita perícia laboratorial, mas falam muito na questão da alquimia da alma, do transformar o chumbo do si mesmo em ouro e coisa do tipo. E conheço gente que se considera alquimista, mas aí já é um pouco mais brincando, assim. Mas não sei, talvez um pouco mais sério. Que são da área da metalurgia. Uma pessoa que acho que era engenheiro metalúrgico, que fez também o curso História da Alquimia comigo, falou, não sei se brincando ou sério, né, que se considerava um alquimista. E tem razão, né? Ele tem um lastro na história da alquimia, sem dúvida nenhuma, a metalurgia de uma forma geral, como a química moderna e como as outras coisas que eu falei, né? Farmacologia, herbologia, etc. A cozinha também, né? O Pietro até comentou, né? Sou alquimista quando estou cozinhando. Pois é, a culinária, isso é interessante até, porque a tradição alquímica, uma expressão da tradição alquímica mais popular, que se desenvolveu muito na Europa no início do período moderno, entre pessoas que não faziam parte das classes letradas, que deixaram mais documentos escritos, né, consequentemente, essa alquimia mais popular era uma alquimia ligada às mulheres. Os alquimistas mais prestigiados, geralmente vocês vão ver que são homens, né? Tem algumas exceções, como por exemplo Maria Alquimista, né, uma figura antiga, mas geralmente são homens, por causa dessa presença mais expressiva dos homens, né, sexo masculino, nas comunidades letradas enfim, por essa questão do homem ter esse papel mais privilegiado e público, né, ao longo da história europeia, né? E a mulher ter sido, de certa forma, a participação das mulheres ter sido mais suprimida, né, e desencorajada ao longo da história. Mas no caso da alquimia, de uma alquimia mais popular, a gente tem essas mulheres que eram cozinheiras, que estavam muito associadas à alquimia justamente por isso, porque como essas mulheres eram, o espaço dessas mulheres era a cozinha, né, nessas sociedades, eram elas que acabavam tendo muito contato com formas de preparo e com ingredientes diversos que, para além da cozinha, isso acabava derivando ali em beberagens, como se diz, né, que são poções,
remédios, né, coisas desse tipo associadas a uma espécie de medicina popular. Então, e isso depois, né, acabou influenciando alquimistas que tiveram mais proeminência social, né, e que acabaram registrando isso por escrito em tratados, como por exemplo o Giovanni Battista della Porta, que escreveu o Magia Natural, né, que fala muito sobre alquimia, e que traz muitas das coisas de alquimia dele de pessoas que não registraram elas mesmas essas coisas, mas que desenvolveram muita tradição alquímica nesses contextos, né? Enfim. O Rafael Marques pergunta aqui, né, a alquimia era aquilo que estaria entre a ciência e a magia? É, essa é uma boa pergunta, né? É uma pergunta difícil de responder porque são três conceitos muito amplos, né? Alquimia, magia e ciência. Mas eu diria que a alquimia ela foi simultaneamente científica e mágica ao longo da história. Nos sentidos mais abertos desses termos, porque a alquimia ela de fato ela chegava a um conhecimento validável até empiricamente sobre o comportamento, ou pelo menos o comportamento dos metais, né? Por exemplo, se eu combinar um metal com outro, eu consigo fazer uma fusão desses metais, ou consigo fazer uma sublimação de tal substância, ou consigo gerar ligas que tenham uma maior resistência, coisa do tipo. Então, esse trabalho com os metais era bastante empírico, lembrando bastante características da ciência atual. Ele era bastante teórico também, lembrando também características da ciência atual, né, de buscar, por exemplo, uma teoria como que os metais interagem uns com os outros. E você tem várias teorias, a teoria enxofre e mercúrio, depois entra o sal nessa história, você tem teorias atomistas do comportamento dos metais, ainda na Idade Média, o que é bastante interessante. Então eles tentavam criar sistemas, né, para compreensão da natureza, e basicamente isso era a definição de ciência, ou pelo menos de filosofia natural, nesse período. Então a alquimia era de fato bastante científica nesse sentido, e não mas era muito atenta e cultivava muito também o simbolismo daquilo que era feito no laboratório. E empregava muito o simbolismo, né? Projetava, como o Jung, por exemplo, vai dizer na sua interpretação da alquimia, projetava muito de questões inconscientes e da psicologia humana nos processos laboratoriais. Então tem esse aspecto espiritual barra psicológico, ao mesmo tempo em que tem um aspecto muito prático. E algumas pessoas até dizem assim, né? De novo, quem quiser saber mais sobre isso, depois veja o curso aí, História da Alquimia, que está na descrição de todos os vídeos aqui do canal, que eu faço um panorama sobre isso desde a antiguidade até o Jung. Mas, que eu estava falando? Me perdi agora. Que algumas pessoas falam assim, mas a alquimia, na verdade, os alquimistas, na verdade, estavam buscando transformar o seu ser em ouro, e que essa história de transformar chumbo em ouro era só para mascarar a coisa mais profunda que eles estavam fazendo. Isso aí não é historicamente correto. Né? Uma tarefa dos alquimistas foi, de fato, durante muitos séculos, a tentativa de transformar metais menos nobres em mais nobres, com perspectivas financeiras, monetárias, que inclusive levaram à execução de muitos alquimistas que prometeram isso para reis e não entregaram. Então o cara não prometeria isso para um rei se ele não achasse que poderia entregar, né? E o Newton mesmo, vários autores, o Robert Boyle, vários autores do nascimento da ciência moderna, do período conhecido como Revolução Científica, acreditavam na possibilidade de efetivamente transformar materiais menos nobres em metais mais nobres por processos laboratoriais. E tinha várias teorias para isso, e não era algo absurdo, dada a teoria da matéria que eles tinham na época. Né? Depois, mais recentemente, né, é que essa tentativa vai se tornar mais difícil, mas veja, não é impossível. É possível transformar um metal em outro. Só que o gasto para isso é absurdo. Né? Mas é possível transformar chumbo em ouro. Você pode fazer isso modificando a quantidade de átomos, elétrons, nêutrons lá, dos átomos, desses elementos, por meio de processos aí de colisores de partícula e coisas do tipo. Mas você vai gastar aí bilhões para transformar um nanomicrograma de chumbo em ouro ou coisa parecida. Né? Já foi feito, inclusive. Já foi criado o ouro sintético. Já transformaram outro elemento que não era o ouro em ouro. Mas, de novo, né, por meio desse processo. Que não era o que os alquimistas tentavam fazer. Eles tentavam outras metodologias, né, que não funcionaram. O Hugo pergunta aqui: por qual motivo Jesus foi condenado por magia? O que diabos era magia em Roma e na Grécia, e o que era proibido era relacionado ao Egito? Então, Jesus não foi condenado por magia, né? A condenação, segundo os evangelhos, é
o que estaria escrito na cruz é Jesus, Rei dos Judeus, o que dá a entender um tipo de condenação política, né, de Jesus como uma espécie de bandido político, né, um revolucionário, uma coisa desse tipo, alguém que desafiava a ordem estabelecida por Roma na região, porque Roma não tinha um rei, Roma não tinha um rei, é, a Judéia, né, a Galiléia, a região ali não tinham um rei, é, que se poderia chamar efetivamente por esse nome. Ela era governada propriamente pelos governadores apontados, né, ou prefeitos apontados por Roma, no caso ali Pôncio Pilatos na região da Judéia, na província da Judéia. Então Jesus aparentemente ameaçava a ordem de alguma forma ali e foi executado. Então não por magia, mas quanto à questão da magia na Grécia e em Roma, há sim no direito romano nas normas gregas, né, condenações à magia, feitiçaria, tentativas de causar principalmente dano, o que em latim vai ser chamado de maleficia, que é você fazer certos ritos para prejudicar as pessoas. Beneficiar não tem muito problema, mas prejudicar as pessoas. E para isso há leis, inclusive, passíveis de pena de morte. Em Roma, por exemplo, na Babilônia, em várias culturas. E qual que foi a última parte? E se isso tem a ver com o Egito? Bom, a questão da proibição não tem necessariamente a ver com o Egito, mas a magia tem muito a ver com o Egito. Muitas tradições mágicas, inclusive gregas e romanas, eram atribuídas aos egípcios. Como a gente tem poucos documentos sobre isso no Egito, propriamente egípcios, pelo menos do período mais antigo, a gente tem que confiar que os gregos estavam falando a verdade, de que essas coisas que eles estavam falando de fato vêm do Egito. Mas é difícil saber, porque como o Egito era uma cultura muito... O Egito era uma cultura que fascinava, né, os gregos e os romanos ainda na antiguidade, pela sua monumentalidade, pela sua riqueza, sua história profunda. Então, você atribuir algo ao Egito era uma forma de dar peso e valor, legitimidade para aquilo que você fazia. É como se, por exemplo, hoje eu vendesse um remédio, é, é, um- um- uma coisa assim, uma patifaria, né? Uma charlatanice, falando assim que isso aqui veio dos Estados Unidos. É uma forma de dar um peso, uma legitimidade, um valor, agregar valor por meio de uma mentira, né, àquele produto. Da mesma forma, pode ser que algumas coisas atribuídas ao Egito na antiguidade tenham vindo disso. Então a gente não sabe exatamente se essas coisas, tudo que eles falam que veio do Egito veio mesmo, né? Mas é certo que no Egito a tradição mágica é muito forte, né? Isso a gente vê nos papiros do Livro dos Mortos. Mais tardiamente, os papiros greco-egípcios já são escritos em grego, mas que são ali da região do norte do Egito, e por aí vai.